Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre ações musculares ou tipos de contração muscular. Hoje eu vou usar aqui os 3 exemplos que são mais conhecidos e vou tentar contextualizá-los no nosso dia a dia. O primeiro dele é a contração isométrica. Essa contração ela acontece quando o comprimento dos músculos não mudam. O slide não muda, é muito bom ter aqui, pronto. Ou seja, essa força aqui de cima ela é igual à força aqui de baixo, ou seja, a força que o músculo faz não consegue mover o peso, ou seja externo do próprio corpo ou coisas do tipo. Depois nós temos outro tipo de contração, que é a concêntrica. No caso aqui nós estou usando a corda, o tríceps corda, como exemplo. Como o tríceps é um extensor do cotovelo, a fase concêntrica dele é essa fase de extensão do cotovelo. Ela acontece quando os músculos encurtam, ou seja, é o momento onde todas as extremidades estão perto, a questão como posso dizer, do músculo. Quando ele está contraído, as extremidades dele estão aproximadas. Depois nós temos a fase excêntrica, que é a fase onde o músculo se alonga. Nesse caso, voltando aqui, é onde estavam pontos proximais agora se afastaram. E essas são basicamente as 3 contrações. Na fase excêntrica, há muita polêmica ainda. Mas ela é que dá mais hipertrofia. Mas ela é isso, ela é aquilo, mas desde a década de 70 já existem alguns estudos relacionados a essa fase. Mas ainda até hoje muitas dúvidas não foram tiradas, como por exemplo, quando utilizá-las, com quem utilizá-las, qual a priorização para utilizá-las. Ainda há muitas dúvidas do que essa fase é capaz de fazer. Bom, mas essas 3 fases, essas 3 ações musculares, essas contrações, elas estão no nosso treinamento diário, seja de hipertrofia, de reabilitação, etc. e tal. Então vamos dar um exemplo agora aqui então sobre essas fases na prática. Aqui então está o rapaz fazendo a nossa pulley, né? A nossa pulley corda. E aqui o que a gente tem? Primeiro, onde está a fase aqui que a gente pode falar isométrica. E em certos tipos de exercício ela está onde o pessoal chama de core, a gente chama de tronco, tudo faz. Por quê? Porque o abdômen ele tem que fazer uma força também para trazer esse peso junto com o corpo, para ele estabilizar, junto com a dorsal, que também tem que estar estabilizando o nosso corpo. Nessa situação a gente tem uma situação isométrica. Não só nesse caso, como em muitos casos onde nós precisamos estabilizar um peso, por exemplo no agachamento, no overhead, no desenvolvimento em pé, são coisas que exigem mais do nosso corpo e do nosso tronco para estabilizar, para não haver queda. Isso é muito interessante. Mas a gente também tem as fases também que são excêntricas e concêntricas no exercício. Nesse caso aqui a gente também teve as fases que são importantíssimas. Alguns estudos até demonstram que dependendo do jeito que você quer a hipertrofia, se é sarcoplasmática ou miofibrilar, que é um vídeo que eu vou fazer mais pra frente, elas podem até alterar a forma como acontece a hipertrofia. Quando você dá um certo tipo de contração mais excêntrica ou mais concêntrica. Isso ainda também é uma questão bastante polêmica dentro dos estudos. E é isso que acontece, né? Essas são as básicas. E outra coisa também interessante sobre a fase excêntrica, que eu esqueci de comentar, é que muita gente que fala sobre ela se esquece de algumas coisas.
Muitos dos testes que são feitos na fase excêntrica são feitos por um equipamento chamado dinamômetro. Nesse equipamento você consegue controlar a velocidade da execução do exercício, tanto na concêntrica como na excêntrica. Essa máquina, lá, independente da força que você fizer, ela vai controlar a velocidade do movimento. Ou seja, se você programa lá, por exemplo, 180 graus centígrados, mas graus por segundo, por mais força que você faça, a máquina vai fazer isso a cada segundo. A cada segundo ela vai ter uma aceleração nela de 180 graus, independente da força que você fizer. Muitos dos estudos que são feitos sobre essa fase são feitos nesse equipamento. Aí a questão é, beleza, mas como eu coloco isso na prática? Como que eu faço essa fase excêntrica que todo mundo fala? Se eu chego na academia e faço, independente do movimento, muitas vezes na fase excêntrica, ela vai a favor da gravidade. Se eu solto o peso para ser uma fase mais rápida, ele simplesmente vai a favor da gravidade. Ela cai, você derruba o peso no chão. Não faz sentido. Algumas formas de você conseguir uma fase excêntrica mais eficiente é, por exemplo, na máquina Scott ou bíceps, como o pessoal gosta de chamar, tanto faz. É você utilizar uma mão na fase concêntrica e solta uma das mãos e faz a fase excêntrica mais intensa, com o peso que você aguenta, obviamente. E isso é uma forma um pouco inteligente de você tentar utilizar a fase excêntrica. E isso é interessante porque ainda não há muitos aparelhos, na verdade não há pouquíssimos talvez aparelhos ou nenhum aparelho de academia de baixo custo, obviamente, e instalado aqui nas academias por aí. Então é interessante tomar muito cuidado quando fala-se de fase excêntrica e hipertrofia e entender que nem sempre essa fase a gente consegue aplicar ela na prática. E isso é bastante complexo ainda. Mas vamos esperar mais um pouco os estudos por aí e ver o que acontece, galera. Muito obrigado. Espero que tenha esclarecido um pouquinho essas contrações musculares. Mais pra frente eu vou explicá-las, como elas acontecem dentro do músculo, que eu acho interessante a gente saber, e falar um pouquinho mais sobre também hipertrofia sarcoplasmática e miofibrilar. Obrigado, galera. Até mais.